Leitura diária da Bíblia, dia 35. Antigo Testamento, Job 33, Job 34. Portanto, Jó, ouve, por favor, meus dizeres, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca, minha língua já fala debaixo do meu céu da boca. Meus dizeres pronunciarão a integridade do meu coração, e o puro conhecimento dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se puderes, responde-me, dispõe-te perante mim, e persiste. Eis que para Deus eu sou como tu, do barro também eu fui formado. Eis que meu terror não te espantará, nem minha mão será pesada sobre ti. Certamente tu disseste a meus ouvidos, e eu ouvi a voz de tuas palavras, que diziam: eu sou limpo e sem transgressão, sou inocente, e não tenho culpa. Eis que Deus buscou pretextos contra mim, e me tem por seu inimigo. Ele pôs meus pés no tronco, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto não foste justo, eu te respondo, pois Deus é maior que o ser humano. Por que razão brigas contra ele por não dar resposta às palavras do ser humano? Contudo, Deus fala uma ou duas vezes, ainda que o ser humano não entenda. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido das pessoas, e o sela com advertências, para desviar ao ser humano de sua obra, e do homem a soberba. Para desviar a sua alma da perdição, e sua vida de passar pela espada. Também em sua cama é castigado com dores, com luta constante em seus ossos, de modo que sua vida detesta até o pão, e sua alma a comida deliciosa. Sua carne desaparece da vista, e seus ossos, que antes não se viam, aparecem. Sua alma se aproxima da cova, e sua vida dos que causam a morte. Se com ele, pois, houver algum anjo, algum intérprete, um dentre mil, para anunciar ao ser humano o que lhe é correto, então Deus terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça à perdição, já achei o resgate. Sua carne se rejuvenescerá mais do que era na infância, e voltará aos dias de sua juventude. Ele orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, porque ele restituirá ao ser humano sua justiça. Ele olhará para as pessoas, e dirá: pequei, e perverti o que era correto, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou minha alma para que eu não passasse a cova, e agora minha vida vê a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 ou 3 vezes com o ser humano, para desviar sua alma da perdição, e o iluminar com a luz dos viventes. Presta atenção, Jó, e ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tiveres o que dizer, responde-me, fala, porque eu quero te justificar. E se não, escuta-me, cala-te, e eu ensinarei sabedoria. Eliú respondeu mais, dizendo: ouvi, vós sábios, minhas palavras, e vós, inteligentes, dai-me ouvidos. Porque o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é correto, e conheçamos entre nós o que é bom. Pois Jó disse: eu sou justo, e Deus tem me tirado o meu direito. Por acaso devo eu mentir quanto ao meu direito? Minha ferida é dolorosa mesmo que eu não tenha transgressão. Que homem há como Jó, que bebe o escárnio como água? E que caminha na companhia dos que praticam maldade, e anda com homens perversos. Porque disse: de nada aproveita ao homem agradar-se em Deus. Portanto vós, homens de bom senso, escutai-me, longe de Deus esteja a maldade, e do Todo-Poderoso a perversidade.
Porque ele paga ao ser humano conforme sua obra, e faz a cada um conforme o seu caminho. Certamente Deus não faz injustiça, e o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem o pôs para administrar a terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele tomasse a decisão, e recolhesse para si seu espírito e seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o ser humano se tornaria em pó. Se pois há em ti entendimento, ouve isto, dá ouvidos ao som de minhas palavras. Por acaso quem odeia a justiça poderá governar? E condenarás tu ao poderoso justo? Pode, por acaso, o rei ser chamado de vil, e os príncipes de perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas de príncipes, nem valoriza mais o rico que o pobre. Pois todos são obras de suas mãos. Em um momento morrem, e à meia-noite os povos são sacudidos, e passam, e o poderoso será tomado sem ação humana. Porque seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte em que os que praticam maldade possam se esconder. Pois ele não precisa observar tanto ao homem para que este possa entrar em juízo com Deus. Ele quebranta aos fortes sem precisar de investigação, e põe outros em seu lugar. Visto que ele conhece suas obras, de noite os trastorna, e ficam destroçados. Ele os espanca à vista pública por serem maus. Pois eles se desviaram de segui-lo, e não deram atenção a nenhum de seus caminhos. Assim fizeram com que viesse a ele o clamor do pobre, e ele ouvisse o clamor dos aflitos. E se ele ficar quieto, quem o condenará? Se ele esconder o rosto, quem o olhará? Ele está quer sobre um povo, quer sobre um único ser humano, para que a pessoa hipócrita não reine, e não haja ciladas ao povo. Porque não tão somente se diz, suportei teu castigo, não farei mais o que é errado, ensina-me o que não vejo, se fiz alguma maldade, nunca mais a farei. Será a recompensa da parte dele como tu queres, para que a recuses. És tu que escolhes, e não eu, o que tu sabes, fala. As pessoas de entendimento dirão comigo, e o homem sábio me ouvirá. Jó não fala com conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Queria eu que Jó fosse provado até o fim, por causa de suas respostas comparáveis à de homens malignos. Pois ao seu pecado ele acrescentou rebeldia, ele bate as mãos de forma desrespeitosa entre nós, e multiplica suas palavras contra Deus. Novo Testamento, Mateus 23, 1-39. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus se sentam sobre o assento de Moisés. Portanto, tudo o que eles vos disserem que guardeis, guardai, e fazei. Mas não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Pois eles amarram cargas pesadas e difíceis de levar, e as põem sobre os ombros das pessoas, porém eles nem sequer com o seu dedo as querem mover. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelas pessoas, por isso alargam seus filactérios, e fazem compridas as franjas de suas roupas. Eles amam os primeiros assentos nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados, Rabi, Rabi, pelas pessoas. Mas vós, não sejais chamados Rabi, porque o vosso mestre é um, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E não chameis a ninguém na terra vosso Pai, porque o vosso Pai é um, aquele que está nos céus. Nem sejais chamados mestres, porque o vosso mestre é um, o Cristo. Porém o maior de vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque fechais o reino dos céus em frente das pessoas, pois nem vós entrais, nem permites a entrada do que estão para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e isso com pretexto de longas orações, por isso recebereis mais grave condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito, e quando é feito, vós o tornais filho do inferno 2 vezes mais que a vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: qualquer um que jurar pelo templo, nada é, mas qualquer um que jurar pelo ouro do templo, devedor é. Tolos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: qualquer um que jurar pelo altar, nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre ele, devedor é. Tolos e cegos! Pois qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que sobre ele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, e do cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, e a fidelidade. Estas coisas devem ser feitas, sem se desprezar as outras. Guias cegos, que coais um mosquito, e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o exterior do copo ou do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior deles fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres, e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, realmente pareceis justos às pessoas, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos nos dias dos nossos pais, nunca teríamos sido cúmplices deles quando derramaram o sangue dos profetas. Assim vós mesmos dais testemunho de que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, ninhada de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, ao qual matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, porém não quisestes. Eis que vossa casa vos será deixada desolada. Pois eu vos digo que a partir de agora não me vereis, até que digais: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Salmos. Salmo 6 e 25 da tarde menos 36. Com o bondoso tu te mostras bondoso, e com o homem fiel tu te mostras fiel. Com o bondoso tu te mostras bondoso, e com o homem fiel tu te mostras fiel.
Com o puro tu te mostras puro, mas com o perverso tu te mostras agressivo. Porque tu livras ao povo aflito, e humilhas aos olhos que se exaltam. Porque tu acendes minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas. Porque contigo eu marco contra um exército, e com meu Deus eu salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, ele é escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, a não ser o Senhor? E quem é rocha, a não ser o nosso Deus? Deus é o que me veste de força, e o que dá perfeição ao meu caminho. Ele faz meus pés como o das servas, e me põe em meus lugares altos. Ele ensina minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de bronze se quebra em meus braços. Também tu me deste o escudo de tua salvação, e tua mão direita me sustentou, e tua mansidão me engrandeceu. Tu alargaste os meus passos abaixo de mim, e meus pés não vacilaram. Tu alargaste os meus passos abaixo de mim, e meus pés não vacilaram. Bondoso Pai, maravilhamo-nos com tuas instruções detalhadas para uma vida santa e com a seriedade com que nos chamas a buscar a pureza. Ao refletirmos sobre a escolha de Jesus dos 12 apóstolos e sua mensagem sobre prioridades, ajuda-nos a examinar nossas vidas. Concede-nos sabedoria para construir nossa casa sobre a rocha da tua palavra e uma fé que age conforme o que disseste. Que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, demonstrando nosso amor por ti através da obediência. Que tudo o que fizermos traga honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém.